Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Black United. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar 3 tópicos que influenciam muito para os jogadores brasileiros de hoje em dia serem tão ruins, né? Entre esses 3 tópicos envolve a intensidade europeia, cultura brasileira e, por último, mulheres. Vocês vão entender todo o meu raciocínio, né? É a minha opinião sobre o assunto e decidi gravar um vídeo sobre isso. A gente consegue perceber que quando um jogador brasileiro ele sai do clube que revelou ele, né, e vai para a Europa, por exemplo, um jogador que foi revelado pelo Flamengo, ou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo São Paulo, enfim, que hoje em dia são os clubes mais influentes, né? Tem outros clubes também muito influentes, só que eu acho que esses são os mais, né? Enfim, quando esses jogadores eles saem dos seus clubes, né? Eles vão para a Europa. E aí o que acontece? Eles se deparam com algo muito diferente. Eles conseguem se deparar com um tipo de intensidade, né? De treinamento, de preparação totalmente mais complicado do que já viam aqui no Brasil. No Brasil eles viam alguma coisa mais tranquila de se fazer, era mais de boa, né? Mas lá na Europa é totalmente diferente, né? É muito mais avançado. Mas o Brasil é um país que ele, assim, é inferior, né, ao mundo europeu em muitas coisas. Claro que não dizendo que o Brasil é uma merda completa, né? Mas a gente sabe que a Europa realmente tem o seu lado muito melhor do que o Brasil, né? Mas eu acho que muitas coisas, né, em relação à maneira como treina, a maneira tática, né, é muito diferente. A gente vê que jogadores como, por exemplo, Vitor Roque, né, Vitor Roque, ele tá tendo poucas oportunidades no Barcelona, mas você vê que com certeza é muito mais difícil jogar no Barcelona do que jogar num Atlético Paranaense, né? E a gente vê muito isso. E a intensidade europeia, ela é muito complicada de se lidar, porque você desde criança foi acostumado na escola de futebol, desde a escola de futebol até quando você tá jogando profissional ali, né? Até os seus 19 anos, 18, assim, né? Jogando pelo profissional aqui no Brasil, você vê que a intensidade é totalmente diferente no Brasil, né? Você vê de uma forma, e aí quando você sai do Brasil e vai para Europa, você vê de uma maneira totalmente diferente, né? Eu acho que no Brasil essas coisas poderiam mudar e tentar se adequar ao que o futebol europeu faz. Afinal de contas, antigamente o Brasil ele que tinha um modelo de futebol muito melhor, muito mais avançado do que a Europa, né? E aí a Europa o que ela fez? Ela pegou o estilo brasileiro e se adaptou, né? E hoje faz melhor que o estilo brasileiro, e o estilo brasileiro é muito ultrapassado hoje em dia, né? Então, mas é isso. Então realmente a gente vê que os jogadores brasileiros, eles é muito mais complicado para se adaptarem, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior, ele é um jogador excelente, mas ele demorou um certo tempo para conseguir se adaptar, né? Ele demorou um certo tempo, mas conseguiu. Mas também acho que tem muito a ver em relação ao Real Madrid, né? Porque se fosse outro clube, eu não sei se daria tão certo, porque o Real Madrid é incrível, né? Porque é impressionante como eles conseguem fazer com que as suas joias, né? Consigam fazer com que consigam dar certo, né? E agora vou falar um pouco da cultura brasileira, né? Que
intensidade europeia, é, juntando com a cultura brasileira, combina muito, né? Porque a cultura brasileira, né? Ela faz com que quando a gente vai, quando o jogador, né, no caso, vai para a Europa, ele se depara com algo totalmente diferente. Então, e aí, dessa vez, não tô nem falando mais de treinos, né, de intensidade de jogo, nem nada do tipo. Dessa vez, é muito mais pelo fato, o simples fato, um simples fato, meu amigo, de tipo assim, de como os jogadores brasileiros, eles geralmente não são tão preocupados em manter seu alto nível, né? Geralmente um jogador jovem, ele consegue progredir bem, vai muito bem no campeonato lá, né? Consegue fazer seus gols, né? Isso eu digo até na Europa, né? Consegue até fazer isso. Só que ele não consegue manter. Geralmente esse cara, ele consegue ser dominado facilmente pelos prazeres momentâneos, que é mulheres, enfim, né, você sabe, né, festas, baladas, tudo mais, né, não que isso seja errado, não, mas o negócio é o excesso, né, esse é o negócio. Então isso frustrou os jogadores brasileiros, né, fizeram com que eles, por exemplo, o caso do Neymar. O Neymar, ele não é um jogador fracassado. O Neymar é um jogador incrível. Mas é aquela coisa. A gente sabe muito bem que uma Champions League na carreira dele é muito pouco. Porque a gente sabe o quanto esse jogador é incrível, o Neymar, né? Mas por que ele só conseguiu uma Champions League? Ah, foi porque saiu do Barça? Sim, mas não só isso, né? Eu acredito que não foi só isso. Acredito que também a parte de compromisso dele, né? Ele não foi um jogador que se compromissou muito, né? Ele não teve muito compromisso. E isso afetou a carreira dele, né? É tanto que o cara joga na Arábia Saudita com o quê? 31 anos de idade, parece. E isso é muito ruim, porque a gente sabe que ele é um jogador espetacular. E tem como ele produzir muito no futebol. Você vê que recentemente ele tá querendo voltar pro Santos. Ele pode produzir mais na Europa, mas ele mesmo assim ele quer ir pro Santos. E aí então é fim de carreira, meus amigos, né? E isso aí o que dominou ele foi toda essa, acho que a cultura brasileira de sempre querer festa é complicada. E você pode até pensar, ah, mas e os jogadores antigos? Os jogadores antigos também faziam isso. É verdade. Só que esses jogadores antigos, meus amigos, eles eram de outro nível. Esses caras, tipo, eles conseguiam, mesmo apesar dessas coisas aí, eles conseguiam se concentrar bastante em campo. Um grande exemplo é o Romário. Mas a nossa geração da agora não é uma geração que consegue isso. Então, é uma geração que tem que é, se adequar melhor a essas coisas, né? Como eu disse, se o jogador decide a ir pra uma balada e tudo mais, não é errado de um. O que eu tô falando é o excesso. O excesso em que ele faz isso. Isso pode prejudicar o jogador. Então, é isso. Essa é a minha opinião. E outra coisa, né? Por último e não menos importante, é mulheres. Porque é uma coisa que, na minha opinião, prejudica, né? Porque, por exemplo, vamos ver o lado do Endrick, né? Uma grande promessa do futebol brasileiro. Cara, uma mulher na vida de um menino como esse, imagina, né? O que ela pode acabar fazendo com esse menino, né? Será que é muito fácil uma mulher fazer uma chantagem emocional pra cima de um moleque desses? A gente sabe que nem 18 anos ele tem ainda, né? E essa menina acho que tem 21 ou é 22, sei lá. Mas olha só, então é muito complicado. A gente vê que tá muito estranho,
tudo isso. É muito fácil da gente notar isso. É muito fácil, meus amigos, né? E é isso que eu tô notando. É isso que eu tô notando mesmo, né? O Endrick é um jogador espetacular. Eu acho ele realmente espetacular e pode evoluir bastante. Mas é aquela coisa. A parte de mulheres é complicado, né? Claro que no caso ele não faz a mesma coisa que muitos fazem, que é contratar várias GPs, né? Como, por exemplo, o Neymar. O Neymar faz isso, né? Vários outros jogadores também fazem isso. Isso eu posso dizer que não é muito bom, porque isso facilmente pode prejudicar, né, o desempenho do jogador, né? Claro, eu não tô dizendo também que o cara não tem que se relacionar com nenhuma mulher, não, mas é aquela coisa, né? Ele pode facilmente deixar de se concentrar no futebol, fazer o que tem que ser feito por causa de mulher, né? Então, tipo assim, é aquela coisa, né? A mulher, ela facilmente pode fraquejar o cara, né? Principalmente um jogador de futebol. Você vê que ele queria se casar com ela, já. Isso é uma atitude totalmente imatura. Uma idade dele queria isso, né? É totalmente imatura. Então, assim, o cara tá decidindo isso não é nem pela a razão, mas sim pela emoção, né? Pela emoção de, sei lá, de poder manter relações, você sabe, né, com ela, né, todo dia, né. Então, olha só, então isso é complicado. A gente sabe muito bem que é isso. Não é de dizer, é o amor, tá, tudo bem, o cara pode até sentir, ele com certeza sente amor por ela. Mas é aquela coisa, né, eu acredito que o principal aí é ele quer manter muito as relações com ela, né. Ou você acha que é todo dia isso que ele consegue? Provavelmente não, por causa dos pais dele. Então, por isso que ele quer se casar. Mas é uma burrice. É uma grande burrice, meus amigos. É uma grande burrice. E eu digo isso, né? Eu digo que é uma grande burrice porque a gente vê facilmente que, por exemplo, jogadores que se envolveram em coisa de violência, né, contra a mulher, né? Claro que tem jogadores que foram culpados, né, em relação a isso, mas teve casos, como o caso do Mendy, por exemplo. Ele foi acusado 6 vezes contra mulheres aí, e depois tudo foi provado que ele conseguiu, na verdade ele não fez nada disso, ele não violentou ninguém. O problema é que isso veio à tona tarde demais. Tarde demais porque ele já não era mais do City, já tava há um bom tempo já preso. E aí, meu amigo, nem sei como é que tá hoje em dia, né? Provavelmente tá sem clube ainda, né? Enfim, mas você vê aí que, olha só, e assim, não se engane, meus amigos. Assim, um cara que é pobre é muito mais fácil, né? No meu pensamento, é muito mais fácil ele conseguir um tipo de mulher que possa realmente amar ele do que um jogador de futebol conseguir realmente uma mulher que possa amar ele, né? Por que eu digo isso? Porque, cara, quando o cara se torna jogador de futebol, as pessoas só querem ele pelo status. As mulheres só vão querer ele pelo status, meu amigo. Às vezes, nem pelo fato de ser bonito, a mulher vai querer, ela vai querer mais pelos status. Isso é complicado. É uma mulher problema. Já um cara que, sei lá, que tem uma vida comum, cara, é aquela coisa, né? Claro, ele pode. Tem várias mulheres interesseiras também, mas é aquela coisa, né? É muito mais fácil ele conseguir alguém que realmente não é interesseira. Vocês entenderam o meu ponto? Bom, então esse foi o vídeo, né? Eu podia ter detalhado mais, só que o vídeo tá muito grande. Mas essa foi a minha opinião, né, sobre os relacionamentos de hoje em dia, né, da parte do futebol, também sobre a cultura brasileira, como ela influencia muito nos jogadores de futebol e a intensidade europeia
quando o jogador chega lá na Europa, ele se depara com algo totalmente diferente, né? E por isso que atualmente não temos jogadores tão bons. Claro que dá pra mudar esse jogo, dá pra virar isso. Tem novas promessas vindo, mas essa é a minha opinião. É apenas minha opinião, não é algo 100% verídico. Fiquem aqui à vontade se quiserem discordar, né? Comentem o que vocês acham. Essa é a minha opinião sobre isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like e se inscrevam no canal também. Tamo junto e até o próximo vídeo.